O objetivo nosso agora, para aquecer a mente, é estudar os gaps. Quem não sabe o que é gap, põe aí, eu quero saber o que é. Boa noite, Jefferson, maravilha? JR, como é que está você, Jota? Como é que está a sua esposa? Paula Monteiro Machado, capítulo inteiro? O verbo se fez carne. É um espelho de... É sim. O verbo se fez carne. Lembro sim, João, capítulo 1, versículo 1. Muito bom por sinal. Maravilha? Gap, para quem não sabe o que é uma lacuna entre o preço de fechamento e abertura de um candelabro, tá? Um espaço vazio. Realmente esse espaço vazio, certo? É preenchido, tá? É um gap. Então, gap é uma lacuna. Um espaço que não teve negociação. Exemplo. Tá. Vou botar aqui. Geralmente, os gaps são vistos em mercado de futuros. Tá bom? 90% do tempo são fechados. Agora sim, exemplo. 2 pontos. Até aqui, tá entendido? Põe entendido no chat, por gentileza. Para saber sobre gaps, tem que saber sobre o candelabro japonês. Esse camaradinho aqui chama-se candelabro japonês. O candelabro japonês, ele foi desenhado pela primeira vez no século XVIII por uma pessoa chamada Munehisa Roma. Estou saindo da tela. Lembrando, ó, capa de poder, hein? Olha aí a capa de poder para estudar com vocês, galera. Uhul. Sair da tela. O candelabro japonês, então, foi criado no século XVIII por um senhor chamado Munehisa Roma. Tá bom? Um lendário japonês, dono de fazendas de arroz. Tá? E ele retratou candelabros desenhando em papiro na época. Quem não sabe o que é papiro, põe aí. Vai lá no Google, pesquisa lá, papiro, e traz para nós aí. Percebeu os termos? Você tem que pesquisar todos os termos aí. Tem que pesquisar o que é um gap. Interpretação de texto, gente. Sabia que a nova geração tem um problema gravíssimo? Não sabe interpretar texto. É um problema, viu? A nova geração aí tá horrorizando geral. Tu escreve uma coisa, eles entendem outra, gente. É complicado. Interpretar o texto na íntegra. Muito bem. O nosso estimado Munehisa Roma, certo? Ele criou 4 variáveis distintas no candelabro. Quais são elas? Deixa os fraldinhas chorar. Quem sabe não responde. Quais são as 4 variáveis de um candelabro japonês? Deixa o fraldinha responder. Quem sabe não responde, galera. Ora, quais são as 4 variáveis que compreendem um candelabro japonês? Só os fraldas. Pessoal aí que já tá ligado, que já é cracudo, não bota a cara. Quando eu digo cracudo, eu digo no sentido positivo da palavra. Cracudo significa craque, de ser um exímio e habilidoso com o que faz.
craque. Que coisa boa, tá? Positividade, por favor. Sempre. Bora. Quais são as 4 variáveis que compõem um candelabro japonês? Bora. Quem vai levantar a mão? Não tem Raider. Pode chutar, porque não tem Raider. Não. Dale. Os novatos, principalmente. Os novatão que eu já vi aí. Vamos ver. Bora, 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 bora. Né, Bruno? Ah, quem sabe fica quieto. Renato? Ah, Mourão. Ops, calma que vocês são lendários. Tudo de mãozinha levantada já. Olha lá o Fredney. E a Giovana. Vocês, cara. Calma. Mais 5 segundos. Mais 5 segundos. 4. 3. Bora, fraldinhas. 2. 1. Fraldinhas não sabem, gente. Então, por gentileza, geral aí. Bota aí quais são as 4 variáveis que compõem o candelabro japonês. Boa, galera linda! Aí sim, obrigado. Abertura. Mínima. Máxima. E fechamento. Obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Boa noite, Aline do Vale. Grande Aline, quanto tempo, Aline? Aluna da academia. Já tá no grupo novo lá, né? Do Telegram. Obrigado, galera. Aí sim, comercial. Boa noite, Miguel Almeida Galego. Isso, o senhor viu o tal Davidson do canal Pense Rico que deu golpe no pessoal com Scan Dodge Dark, colocou a culpa no Caio Vicentino. Caramba, man. Como eles se envolvem, né? Que loucura. Boa noite, João Salvador. Bem-vindo, João. Obrigado, Anderson, sempre ajudando a gente. Logo, logo, o Anderson também será um professor, estará com a gente ao vivo aqui, Gabriel. Conto contigo, hein, Gabriel. No futuro, depois das 11 da noite, encarar essa galera linda aí. Depois tu resolver tuas questões da tua skin lá de engenheiro. O intuito da live? O intuito da live é estudar o mercado financeiro de Bitcoin e ativos digitais. Esse é o intuito da live, João. Mas eu, Miguel, paciência, né, mim? Por isso, vai dar paciência. Vamos focar aqui nos gaps, beleza? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Tá bom? Jamais seja persuadido e tire o dinheiro da sua conta, né, Raquel Cristina? Tá passando dinheiro pros outros aí. Faz sentido, não. Golpe é o que mais tem. Pois bem, então, o gap acontece quando a próxima vela, depois que fecha essa, abre um preço diferente do preço do fechamento. Então, esta vela nova, ela tem o preço da abertura diferente do preço do fechamento. Eis o gap. Entendido até aí? Portanto, aqui está o gap. Desculpa ter ficado pequeno, gente. Mas é ao vivo, tá? Perdão. Tô desenhando ao vivo, né? Tá aqui ele, ó. Obrigado, Rafael. Maçã na mesa, professor, caderno e caneta na mão. Para não ficar com outra coisa na mão. Desinformado. Exatamente, Rafael. Papel e caneta na mão. É uma sala de aula, João. Tem um vazio. Então, é um espaço. Exatamente. Gap é o mesmo que FVG? Poxa, Danilão.
Aí tu me pegou. É que eu digitei as sombras ali. Pronto. Pronto. Se o problema é das sombras, está resolvido, Fredney. Pronto. Gap é considerado uma ineficiência. Paguei o pezinho, pronto. Não, o gap nada mais é do que exatamente o que está aqui. Não é nenhuma ineficiência, nada, não tem nada, é só uma questão mesmo que é vista nos futuros devido aos intervalos que tem, ou notícias extraordinárias que causam esse impacto no preço. Eu entendi. Não é ineficiência, não. Tá. No livro Poderoso de Alexander Elder, se vocês me permitem, eu posso abrir o livro e passar para vocês ali a definição do gap. Aí ficará bem mais claro como água. Agora sim, amados. Vamos direto para o gap. Vamos ver a definição para ficar registrado aí para todos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Quer dizer, estão me ouvindo bem? Estão vendo bem a tela aí? Boa noite, Anderson Garcia, meu querido xará. Roberto Silva, amanhã tem aula, Robertão. Bem-vindo do Brasil. João Marcos, ótimo. Vamos lá, a definição então. Gap é um padrão de gráfico que consiste em duas barras adjacentes, no qual a mínima de uma barra é mais alta do que a máxima da outra barra. Ele mostra que nenhuma negociação ocorreu em certo preço, apenas em níveis mais altos e mais baixos. Define como um buraco ou abertura, como na parede ou cerca, resultante de rompimento ou divisão, brecha, interrupção de continuidade no espaço, o tempo, hiato, lacuna. Os gaps, atenção. Os gaps ocorrem quando os preços saltam em resposta a desequilíbrio repentino entre as ordens de compra ou venda, encadeado geralmente por notícias alarmantes. Entendido aqui? Pronto. Olha que legal. Os gaps nos gráficos diários mostram reações a eventos que ocorreram fora do horário do funcionamento do mercado. Se as notícias tivessem sido divulgadas durante as horas de negociação, o gap teria ocorrido apenas nos gráficos intradiários e talvez tivesse levado a faixa de negociação diária mais ampla. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma greve numa grande mina de cobre é fator de alta para essa mercadoria. Se a notícia for publicada à noite, os vendidos se assustam e correm para cobrir suas posições. Assim, inundam a sala de negociações com ordens de compra, antes de soar a campainha de abertura. A propósito, o Smart Money provavelmente já comprou antes do anúncio da greve, pois tende a assumir posições quando o mercado está tranquilo, mas os amadores quase sempre reagem de sobressalto às notícias. Tá aí. Os gaps mostram que a multidão que opera nos mercados está assustada. E os perdedores estão ficando contundidos e abandonando suas posições. Quando se sabe que os touros ou ursos estão feridos, não é difícil imaginar o que farão em seguida e passar a operar de acordo com tais expectativas. Alguns gaps são válidos, outros são falsos. Os gaps válidos ocorrem quando o mercado salta um nível de preço. Os gaps falsos ocorrem quando um instrumento financeiro é negociado em outro mercado, enquanto o mercado externaliza está fechado. Isso aqui é o nosso exemplo. Presta atenção que esse é o nosso exemplo. A gente usa baseado nisso. Por exemplo, os gráficos diários dos mercados futuros de Bitcoin em Nova York estão cheios de gaps falsos. Opera-se Bitcoin
24 por 7, enquanto a Bolsa de Nova York está fechada e não opera o futuro lá. Quando a Bolsa reabre, seus preços formam os gaps, simplesmente para refletir as mudanças de preços no exterior. Aí está a definição dos gaps. Entendido, galera? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Espero que sim. Vamos lá, então, ver os gaps. Então, aqui está a definição lá que a gente leu e também o exemplo lúdico e didático para vocês. Gostaram? Gostaram, né? Espero que sim. Então, no gráfico que a gente está aqui, para estudar o gap, a gente vai usar o ativo chamado Bitcoin Futures, CME. O símbolo do ativo é BMC. Esse instrumento ele é operado na Bolsa de Nova York. Tá? A gente usa ele como referência para estudar e operar gaps. Os círculos são todos gaps. O que está marcado com linha não foi fechado ainda. Tá? Então, o gap mais antigo que não foi fechado está a 100 mil dólares. Atenção! O gap mais antigo que não foi fechado está a 100 mil dólares. O mais antigo do nosso campo de visão. Por quê? Bitcoin contém gaps bem mais baixos, tá? Com preços bem mais baixos, gente. Porém, como vocês viram ali, 90% fecha, 10% não. Então, os antigões lá de 2000 e bolinha, fica por parte dos 10%. Aqui tem um. Esse gap, ele foi gerado em fevereiro, na rolagem, tá? Fevereiro de 2025 foi feito este gap. Foi uma rolagem que fez tomar o 100zão, voltou na mesma cara, nunca mais voltou a 100, galera. Presta atenção que depois que deixou o gap, tentou fechar, não conseguiu, tentou fechar, não conseguiu, e aí só fazendo máximas menores, Bitcoin está desde então. Tá lá o gap de fevereiro. Chegue um pouco mais perto. Aí, recentemente, contando a história, olha como vai ficando interessante. Recentemente, contando a história, abriu este gap. Este gap, como disse lá no livro, né? Ele diz no livro o que ele diz aqui no livro. Vamos conferir? No livro, ele diz assim, ó. Aqui está. Os gaps ocorrem quando os preços saltam em resposta a desequilíbrio repentino entre as ordens de compra ou venda, encadeado geralmente por notícias alarmantes. E esse gap foi aberto por uma notícia alarmante. Qual foi a notícia alarmante que abriu este gap? Já tem que saber. Foi a ordem executiva do Trump, que foi simplesmente denegrida pela guerra comercial, tá? Aqui, guerra comercial. Esse gap está a 86 mil dólares. Não fechou ainda. Olha quantas tentativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas de ir lá fechar. E tá indo lá, devagarzinho.
Tique a tique. Isso. A guerra comercial foi positiva. Perdão. A notícia ali da ordem do Trump, da reserva de mercado, foi positiva. O problema foi em seguida. Beleza? Então, anotado aí? Duvido botar no chat. Primeiro gap, qual é o preço do primeiro gap? E qual é o preço do segundo gap? Chegue um pouco mais perto. Aí, nós estudamos sabiamente, no dia 13 de março, há 4 dias atrás, encontramos um gap intradiário exatamente a $80.400. É um gap intradiário a $80.400. O preço não foi lá pegar, está aberto ainda. Então nós temos 2 gaps abertos. 3, perdão. Tem um gap a 100 mil aberto, um a 86 aberto e um a 80.400 aberto. Obrigado, Giovana. Noite, Márcio, chegando aí. Tranquilo e sereno, jovem, com suas contas e seus likes. E, mais recente ainda, no dia 14 de março, abriu mais um gap de baixa. E esse gap foi fechado, estava a $80.400 e ele foi fechado agora, há pouco está aqui. E se eu botei esse retângulo marcando ele foi lá buscar o gap. 90% são fechados, 10% não. Como 90% do tempo são fechados, a gente opera a maioria deles. Só tínhamos um problema ontem, tá, gente? Esse é o gráfico horário. Ontem, a gente estava com um problema. E aí resolvemos o problema na questão do tempo. Qual foi o último gap? O gap mais recente é este aqui, ó. Então, ou seja, isso aqui não existia, tá? Nada disso aqui existia. Nós estávamos assistindo o mercado exatamente assim, ontem, tá? Como identificamos um gap comum? Esse aqui de baixo também é um gap. Esse é um gap de... quando bateu, voltou, exaustão. Então, esse gap comum é o último, o mais recente. Deixa eu ver aqui. Mais recente. Esse é o segundo mais recente. Segundo colocado. E dos 86 é o terceiro que está lá. Seguindo esta lógica, a gente então fez o seguinte. Consideramos operar este gap, o mais recente. Então a gente comprou o Bitcoin ontem, tá? Para fechar esse gap de 84. Como é o mais recente, focamos neste gap aqui e vamos ver o resultado. Pronto. O resultado foi positivo na operação. Ou seja, tivemos êxito aqui e tivemos lucro nesta operação do gap, tá? Deu 1.300 pontos, se não me falha a memória, né, galera? Quem estava comigo ontem, tá? A gente operou o gap. Deu 1.300 pontos o gap. Agora vem o dilema. Esse foi fechado. Nós temos os mais recentes a 86, o preço está a 84 o mais recente agora é o do 80. Repito, o mais recente é do 80 mil. Foi gerado dia 13. E depois então vem o dos 86. E aí, qual vai ser a ideia? Qual vai ser o esquema? Vamos vender até o gap
dos 80.400 ou vamos comprar até o gap mais antigo de 86 mil. Qual é a decisão? E aí? E aí? Hein? Qual gap operar? O que está em 86 mil? Ou o que está em 80.400? E aí? Eu preciso da ajuda de vocês. Boa noite, Vinícius. Como é que está, meu garotão? Akber. Obrigado, Giovana. Maravilha. Albert Lima, boa noite. De novo, já vamos ver se até o 10. Achei a live de ontem. O senhor sempre solicita 3 motivos para concluir uma ideia. Nesse caso, o BTC tinha 2 motivos para subir e fechar. Quando é por estratégia, não é necessário os motivos, tá? Vai ver isso em aula particular, tá? Vai estudar a aula comigo e vai saber. Vender, Renatão? Vai ter o gap de 80%, vamos formar topo duplo no diário. Cenário pessimista. Ó, ele forma o topo duplo aqui. Obrigado, Patrick. Já estou vendido no topo faz tempo. A atualização no 4 horas demonstrou a volta para a queda. Beleza, Mourão? José Melos, boa noite. O Gui abriu venda a 84.550. Fábio Vilela, boa noite. Um só. Os outros motivos vêm também. Boa noite, Carlos. O Pro Screen está indicando baixa, vamos conferir. Estão ligados então, né? Tá? Aqui está. Vamos fazer o seguinte. A lei do menor esforço. Vamos fazer o seguinte. Fiquem com isso na cabeça, esses dois aqui, tá? Que durante a aula a gente vai decidir o lado. Os estudos que a gente fizer vai decidir nossa posição. Será comprado até 86 ou vendido até o 80.400. Certo, galera? Estamos conversados por enquanto? Tá entendido? Está entendido? Põe entendido no chat, por gentileza. Show de bola. Aqui, observe, tem um gap, já fechou, ó. O gap das 18 horas, geralmente ele vai abrir nesse horário, né? Fechadinho está.